A tua vida tá um caos ou é cansaço? Como que você reage ao caos? E o seu caos é diário, é semanal, é mensal, é o ano todo, é muitas vezes por dia, por mês e por ano? Eu vou dizer que sim. Tudo depende da maneira que você reage ao caos. E não é para normalizar o caos, porque o caos vai existir, mas depende de como você vai reagir ao caos. Imagina você com um caos por dia, uma situação emocional que tranca a tua vida. E tu tem aquela meta. Como que tu acha que vai conseguir realizar aquele teu sonho, aquele teu propósito, aquela tua visão com tanto caos na tua vida? Eu sou Tamara Stakleski, eu vim tomar um café contigo, sou especialista em comportamento humano, há mais de 10 anos trabalhando em pequenas e médias empresas, entendendo o caos de muitos líderes. A vida, de certa maneira, todo mundo fala, a vida é um caos. Eu vou te garantir que não. A vida de um empresário bem-sucedido, de uma mulher bem-sucedida, de uma mãe de família bem-sucedida, ela pode ter caos, mas a pessoa sabe lidar com o caos. Se tu acompanha algum milionário, algum bilionário ou uma pessoa comum como tu, que tem uma vida estabilizada ou tem resultados na vida, como que essa pessoa reage ao caos? Agora para tudo, toma um cafezinho, pega papel e caneta aí, que ao longo desse vídeo eu vou te trazer ferramentas de como tu reagir ao caos e não entrar profundamente nele, não tornar a tua vida um caos por causa de uma situação que pode ser só um descontrole emocional no momento. Então pega teu cafezinho, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que vai fazer diferença para ti e para a pessoa que tu enviar. Aqui a gente vive a gestão emocional na prática. Eu falo que é no chão de fábrica. Eu nasci no chão, nasci na agricultura, no agro, depois fui pro chão de fábrica, então eu tenho como trazer essa prática nossa, que é do dia a dia, que é muito real. Então a gente traz aqui técnicas e práticas para te praticar na vida e ter uma vida melhor. Eu falo que é uma vida mais rica, que a mente próspera vai te gerar uma vida rica. Trabalhando nas empresas que a gente trabalha, no pequeno, no médio, nas empresas familiares, equipe de vendas, de pessoas que querem ter mais performance, que estão no treinamento conosco, a gente acompanha muitas pessoas que elas vivem no caos. O caos é uma situação que acontece na tua vida e tu reage tão grandemente naquele caos que tu é o caos. Tu não existe uma situação que é ruim ou é boa. Tu tá sempre no caos, sempre tu tem um problema para resolver, sempre tu tem uma situação. Me coloca aqui embaixo nesse vídeo se tu já passou por uma situação de caos mesmo, que tu precisou resolver e como que tu reagiu com isso. Coloca aqui até para o outro que vai assistir entender um pouquinho mais e talvez essa tua experiência seja um feedback positivo para ele. Por que tem pessoas que reagem de uma forma mais tranquila perante uma situação difícil e outras mais emocionalmente? Eu vou dizer que o ser humano em si, ele é emocional. Somos emocionais e essa é a nossa diferença. Essa é a beleza do ser humano, inclusive. As 4 emoções principais são medo, tristeza, raiva, alegria e tem outras derivadas dessas 4 emoções. E a gente passa numa manhã muitas emoções, às vezes eu tô com medo, às vezes eu tô triste, às vezes eu tô feliz, eu tô com raiva, na mesma situação, tanto na gestão como na criação dos seus filhos, muitas vezes. Mas muitas pessoas, elas têm um comportamento que aprofunda ainda mais esse caos. Tu conhece aquela pessoa que tudo vira um problema perto dela? Às vezes pode ser um funcionário, ele não consegue ter a solução porque tudo vira um problema perto dele. Isso quer dizer que neste momento ele tem uma mentalidade pobre e ele não está olhando para a solução do problema, ele está olhando para o problema. A gente fala que existe muitos tipos de comportamentos humanos, mas tem alguns, brevemente aqui, que potencializam ainda esse caos. Um deles é o comportamento de vítima. Tu fica vítima
de uma situação que tu mesmo cria. E tu sempre cria esse vitimismo. Então, toda situação, se choveu, tá ruim porque eu me molhei. Se eu tô doente, é porque tá ruim porque eu fiz assim. Se eu perdi o emprego, é porque a empresa foi um caos. Eu sempre vou achar maneiras de me vitimizar. Quando o ser humano se vitimiza, na grande maioria, não tô falando que é uma regra geral, mas na grande maioria, ele quer atenção. Ele quer ser olhado, ele quer assistido. Só que aquele excesso de carinho que ele quer tá transformando ele no vítima. Ninguém aguenta ficar perto. Eu tenho um líder que eu olho a situação, eu entendo, eu trago mais pro racional, pro fato e entendo qual é o meu plano de ação para ali. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Quem vai me ajudar? Eu preciso solucionar mesmo? Ele entende que é um problema, ele entende que é uma situação caótica naquele momento, mas ele traz isso para ele como adulto, ele vira um adulto, ele tira a emoção e vai para um plano de ação. O que ele faz, com quem ele faz, quem pode me ajudar, como que eu vou fazer isso, em que tempo eu vou fazer isso. Plano de ação bem básico. E tem o ego, que ele vê o problema e ele é a solução de tudo. O mundo é o problema, mas ele não é, e ele infla aquilo mais. E aí ele acaba trazendo repetidos problemas. Então ele sempre vive no caos porque ele é sempre o bom, ela é sempre a boa, ela é sempre a solução das coisas e acaba esse ego inflamando e machucando ele e as pessoas que estão em volta dele, porque ele geralmente age com raiva, age com muita ferocidade com as pessoas que estão ali. Deixa eu te perguntar aí, qual perfil tu se encaixa? Pensou? Vou te dizer que em algum momento da vida a gente se coloca no papel de um ou outro. A gente não pode ser vítima. A gente não pode ter um ego, que isso não faz a gente crescer, não faz a gente aprender. A gente precisa realmente entender que a gente é adulto. E aí vem outras coisas, a autorresponsabilidade. Se eu fui capaz de criar um problema, eu sou capaz de solucionar. E eu falei aqui um pedacinho, mas a neurociência, a programação linguística trabalha muito nessa comunicação interna e externa de como que tu tá reagindo com as tuas emoções, com esse mundo tão rápido que tá e como que ele tá afetando a tua vida. Então, muitas pessoas precisam de acompanhamentos, outras simplesmente de entender que eu preciso reagir à vida como uma adulta, como uma líder, e assim eu vou ter um bom resultado. A pergunta é, eu quero ter um bom resultado na vida? Eu quero ter um bom resultado na vida, é isso mesmo? Porque muitas pessoas só querem, mas não vão fazer nada na parte emocional para elas conseguirem ter um bom resultado. Só com o emocional alinhado, eu vou falar alinhado não que tu não tenha nunca mais medo, nunca mais tristeza, não, mas equilibrado suavemente, ou vivendo o equilíbrio dentro do desequilíbrio, que eu vou conseguir ter um resultado bom. Eu não preciso ser sempre equilibrada, mas eu tenho que ter momentos de caos, onde eu preciso tomar uma decisão, eu preciso estar lúcida, preciso estar consciente, nesse momento que eu preciso que o córtex funcione aqui pra mim estar bem aberta e consciente das decisões que eu tô tomando. Porque uma decisão emocional no meio do caos pode te colocar tudo a perder. Talvez tua carreira, talvez teu relacionamento, talvez tua vida. Essa foi minha dica de hoje pra ti. Tome um café. O que eu te pergunto? Como que eu tô reagindo ao caos? Coloca no papel. Só o fato de te colocar no papel, tu vai ter uma consciência referente a isso. O que eu poderia mudar na minha gestão emocional para mim ter um resultado melhor? E se você quiser ter um resultado performático referente às tuas emoções, de como tu lida contigo e com o mundo, procure aqui nós, que a gente consegue te acompanhar. Mas antes disso, eu quero que tu curta, compartilhe, aperte lá no sininho esse conteúdo para ele ir muito além de você e ajudar mais pessoas, que esse é o intuito desse canal, que é servir pessoas que precisam de uma gestão emocional ou de uma gestão estratégica. A gente tem alguns produtos aqui na empresa, um deles é o Life Business, focado no empreendedor, que precisa cuidar e acompanhar a sua gestão emocional dentro dos negócios. Tá bom? Um bom dia para ti, um bom café e como tu lida com o caos.